Bem-vindo de todas as cores da mente, com o diagnóstico a gente, um ritmo divergente. Olá, olá, mais uma vez a todos. Bem-vindos ao Todas as Cores da Noite. Da mente. Isso foi de propósito. Porque ficou agora da noite. A gente pensou. Eu te falei, não fala boa noite. Bom. Não. Olá a todos, bem-vindos a Todas as Cores da Mente, com o Tiago. E com o Márcio. Esta é a nossa quarta gravação. Nós reparamos que não tínhamos o nosso microfone ligado. Pois é. E então decidimos fazer uma nova gravação. Até porque a gente excedeu todas as vezes o tempo. A gente passou verdade. muito do tempo. A gente está agora contando o tempo aqui. Nós estamos agora a contar. Então o nosso episódio de hoje vai ser mesmo sobre o diagnóstico e o diagnóstico do TDAH. Sim. Como descobrimos que éramos neurodivergentes e sobre o diagnóstico do TDAH principalmente, do ADHD, a nossa experiência pessoal de como foi o nosso diagnóstico, e depois a gente vai entrar num pormenor sobre a medicação, um histórico específico, porque cada um passou por uma história diferente também. Sim. E nossa experiência como LGBTQIA+, sendo TDAH e estrangeiro aqui no país. Exato. A minha experiência com o diagnóstico foi bastante diferente da tua. Eu tive bastantes problemas quando eu estava a trabalhar e eu decidi trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu trabalhei no ramo imobiliário durante vários anos, cerca de 6 anos, e queria estudar a arquitetura da cloud, da nuvem, e cheguei a um ponto que nem conseguia trabalhar e nem conseguia estudar. Eu estava extremamente exausto e pedi ajuda ao meu médico de família, e o meu médico de família teve uma consulta bastante longa comigo, penso que foi uns 45 minutos, o que é bastante longo, se pensarem que com o médico de família normalmente eles têm um tempo de 10, 15 minutos para eles te verem. E então, depois desse processo, depois dessa consulta que tive com o médico, ele perguntou-me, mas tu já pensaste que podes ter ADHD, TDAH? E eu pensei, nunca pensei nisso. Ele disse, eu acho que deveríamos explorar essa opção. Eu disse, tudo bem. Eu não sabia muito sobre o ADHD na altura, sobre o TDAH. Para mim era tudo um pouco, é só a pessoa que é distraída e algo do género, mas pouco a pouco os pontos foram se conectando. Você tinha algumas coisas do clássico do TDAH, né? Sim. Que era a falta de atenção, a hiperatividade. Sim, eu sempre fui uma pessoa com muita energia, aliás, tenho 35 anos e continuo a ser uma pessoa com um pequeno reator nuclear no meu coração, porque eu consigo ter energia durante o dia todo e não consigo estar parado. E vocês vão reparar ao longo dos nossos episódios também que eu estou sempre a olhar para todos os lados, também porque neste momento a nossa medicação já passou o efeito, mas depois do meu médico de família, ele definitivamente aconselhou-me a ver um especialista. Nessa altura tens uma consulta ainda mais longa, cerca de 3 horas. Foi uma consulta em que exploramos tudo, desde criança até a vida adulta. Sim. E ele disse, sem dúvida, Tiago, sem dúvida, é muito óbvio o teu TDAH. E foi um pouco preocupante porque viver 34 anos e não saber o porquê que és assim foi muito revelador, até porque nem sabia muito sobre o TDAH. A gente não tinha muita informação, até hoje em dia eles falam que é a condição do momento, mas não, é que as pessoas hoje estão se descobrindo o problema, às vezes até o porquê que eles têm, porquê que eles são assim, porquê que a gente tem esse tipo de reação de algumas coisas, etc. O teu processo foi relativamente rápido e pelo sistema de saúde pública, né? O meu sistema foi todo pela via pública, foi pelo NHS.
há pessoas como o Márcio que decide ir ao seu centro de saúde. Eu escolhi um centro de saúde virtual, na altura chamava-se Babylon, agora é o IMED, que é o sistema ainda que eu uso, em que eu estou confortável em ter a consulta por telemóvel, por telefone ou por vídeo, o que muitas vezes até acelera a disponibilidade das Sim, consultas, é o um que é pouco bom. mais vantajoso porque você tem vários centros de atendimento no digital, Sim. né? E depois de eu ter passado para então o especialista, demorou cerca de 9 meses até eu ter acesso à medicação. E é mas vamos falar sobre a medicação no outro episódio. Então você passou pelo processo primeiro do diagnóstico pelo seu médico de família, que é o Exato. clínico geral, e depois você depois de 3 meses com o especialista, Exato. e depois da especialista você teve acesso à medicação depois de uma média de 9 meses. Sim, 9, 10 meses. O meu já foi totalmente oposto, assim. Eu não passei pelo meu médico de saúde de família, eu já fazia um outro tipo de acompanhamento por depressão, por outras coisas, e eu já estava fazendo CBT, né? Sim, CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Então é uma terapia comportamental e de... Agora sumiu a tradução, mas enfim, cognitiva. Comportamento. De comportamento e cognição. Então, eu descobri por amigos e depois eu falei com minha terapeuta e ela também achou. Só que o meu processo foi feito, isso foi em 2021, quando estava no auge do Covid ainda, né? Tava difícil de passar por médico. A minha fila de espera estava de 2 a 3 anos. Uau. Então eu não tinha mais como esperar. Então eu acabei partindo para o médico privado, que mesmo com o médico privado eu tive uma espera de 3 meses para conseguir passar pelo médico privado. Passei pela consulta e logo já comecei a medicação. Então minha medicação eu passei pelo médico em fevereiro e já, como fazia tudo privado, eles me deram acesso à medicação que foi pago individualmente, né? Porque aqui a gente tem a vantagem também de pagar um valor específico para cada prescrição médica. Então, se o médico te deu uma prescrição daquele remédio, você paga um valor. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Exatamente, é o próximo episódio. Eu tive esse processo e desde então comecei a medicação. Até uma coisa que é um ponto que nem todo mundo precisa de medicação, tá? É que a gente foi diagnosticado muito tarde. Eu tive acesso ao público depois de 3 meses e comecei a tomar medicação pelo público e depois fiz um acompanhamento nesse período já passei por várias coisas, já fiz o meu acompanhamento pelo meu médico de família e depois pelo sistema de psiquiatria da subprefeitura da minha área. Uhum. Então, assim, hoje em dia eu faço acompanhamento pelo sistema de saúde pública, mas se eu precisar falar com um psiquiatra ou entrar em outro processo ou de ajustar a medicação, eu tenho que passar pelo meu médico de família de qualquer forma. Uhum. Exato. Então, e você, depois que você teve seu diagnóstico, você fez com acompanhamento ou não? Depois do diagnóstico, eu tive acompanhamento, mas isso foi com o titration, que é o ajustamento da medicação. Mas isso que nós vamos falar para outro episódio. Sim, até por experiência mesmo. Eu não passei por esse processo. Então, como eu não passei, então depois eu tive que passar para um outro sistema para continuar. Até porque recentemente eu fui diagnosticado com a ASD, que é dentro do espectro de autismo, que muitas vezes tem algumas pessoas que têm TDAH e tem uma combinação. O meu, eu tenho todas as letras que você quiser, ASD, ADHD, mas assim, o foco principal a gente vai falar a respeito do TDAH, porque nós dois temos o mesmo diagnóstico. E no caso, o autismo não me atrapalha em nada. Na verdade, foi bom saber para a gente passar pelo processo de auto-perdão. Para entender que nós temos a condição, mas nós somos pessoas normais, que vivemos situações normais e que a gente precisa se perdoar. A primeira coisa é entender e se perdoar. E depois a gente vai falar sobre o processo também de
masking, né, de mascarar, porque a gente vive numa sociedade que a gente tem que passar pelo que é fantasiado de normal. Exato. E tudo é normal, só que a gente trabalha de forma diferente, nosso cérebro. É. E eu acho que por hoje está bom. Vamos ver. Mas se vocês tiverem perguntas, deixem nos comentários. Deixem também no nosso Spotify. Isso vai ajudar muito a gente a ter assunto específico e até se o tempo tá bom, porque a gente pode estender ou pode diminuir. Tudo é teste. A gente Nós tá vamos tentar manter no máximo uns 10 minutos. Sim. Porque depois achamos que as pessoas começam a perder um pouco de atenção. Se tiverem. Ou a gente pode até, às vezes, tentar lançar o simplificado e o completo. O completo. Então, ajuda a gente, deixa aí escrito pra gente se vale a pena a gente fazer esse sistema, o que é melhor a gente fazer, está aberto. E não se esqueçam de clicar em subscrever no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, obrigado. Eu sou o Tiago. E eu sou o Márcio e... com todas as coisas da mente. Todas as cores da mente, com Tiago e Márcio a gente, num ritmo divergente, nunca inconsequente. Vamos falar e cantar sobre tudo que há pra contar.